Eu sou Silvana Medeiros, desse canal que é o Saúde como Caminho, e estou todos os dias aqui partilhando um pouquinho sobre minha experiência de vida, sobre as histórias que eu vivo, sobre as reflexões que eu faço sobre essas experiências, sobre essas histórias, sobre os meus encontros e desencontros. É uma partilha generosa em busca de é, expressar e descobrir quando a gente expressa, quando a gente fala, quando a gente se encontra com o outro, com os outros, é uma grande oportunidade da gente se ver, se olhar, tanto olhar aquilo que é muito bom, muito agradável, como olhar aquilo que a gente ainda precisa melhorar. E tudo isso para quê? Por que a gente precisa melhorar? Por que a gente precisa evoluir? Por que a gente precisa se autoconhecer para entender quem somos, para reforçar e usar em benefício da gente e do próximo, né, do coletivo, tudo de bom que a gente tem e aprender com o próximo os hábitos, as maneiras, os pensamentos que podem, né, de alguma forma facilitar o nosso cotidiano. E ultimamente, né, eu venho aprendendo com a minha terapeuta e com o sistema da constelação familiar algumas noções que eu não tinha sobre o amor. Eu confesso a vocês que eu venho estudando há muitos anos. Eu gosto de um livro bem antigo e no site, né, saudecomocaminho.com.br, eu recomendo a leitura desse livro, que é um livro que eu acho que é da década de 70, A Arte de Amar, de Erich Fromm. Esse é um dos primeiros livros que eu encontrei que me fizeram pensar, refletir, me ajudaram a refletir, né? Porque eu acho que a gente, nesse mundo nosso, confunde muito o aprendizado do amor com o se apaixonar, com as emoções e os sentimentos que eclodem, que aparecem quando a gente de repente encontra alguém e não se sabe bem porquê, a gente sente algo, a gente sente vontade de estar junto, o outro sente vontade de estar junto da gente. E aí aquela relação começa sem nenhum dos dois ou das duas ter consciência do porquê. Do porquê que eu gosto de estar próximo àquela pessoa, por que eu me sinto bem conversando ou simplesmente estando na companhia. E aí, de repente, aquela pessoa se torna a pessoa mais importante da sua vida e você também continua ainda sem saber por quê. Você não consegue compreender o porquê. E aí, estudando bem recentemente a teoria da constelação familiar, fazendo alguns exercícios no grupo da minha terapeuta, ela fez uma pergunta que eu achei interessante e queria compartilhar hoje com vocês, porque eu venho pensando sobre isso. Ela perguntou o que é mais importante, o amor ou a ordem? Essa palavra ordem, para mim, ela tem um significado muito profundo, porque eu sou da área de administração. E de alguma forma hoje eu percebo que eu fui em busca dessa formação, dessa graduação, por causa desse nome ordem. Ordem e organização. Sempre me chamou a atenção, desde criança, essa ideia de que para que alguma coisa esteja bem, esteja saudável, funcione, é preciso que haja uma ordem, uma organização, uma forma de fazer algo que foi construída de uma maneira lógica, de uma maneira equilibrada. E aí os apaixonados pelas emoções vão logo se chatear com essa fala minha e dizer assim, mas o amor é emoção, o amor é coração, o amor é sentimento. Olha, gente, a minha experiência de vida, né, e eu só posso falar do que eu vivi, me mostrou que quando eu agi movida apenas pela emoção, pelo sentimento, olha, deu errado. Eu sofri muito. Por quê? Porque eu não tinha formas de lidar quando os conflitos apareceram, né? Porque no início, quando a gente encontra alguém, eu acho que vocês concordam comigo, a gente vê sempre o positivo, sempre o que é bom, sempre o que é belo. E a gente não consegue sair desse lugar de olhar o bom para um equilíbrio, de olhar o que também é difícil, as dificuldades que a pessoa tem,
as dificuldades que nós temos com essa pessoa, né? Porque cada pessoa, em cada encontro vai surgir desafios diferentes. Então a gente não vê. Aí depois que passa esse efeito avassalador, né, das emoções, da paixão, que alguns dão o nome de paixão, aí você vai para o lado oposto, que é ver só o que é ruim. Você cria até uma certa agonia, você não quer ver. Inclusive tem a maior parte dos casais, depois de uma paixão, vira inimigo. Olha que coisa estranha. Como é que você sai do movimento de estar colado, de estar numa simbiose, para um movimento de nem se falar, nem querer ver? Será que isso tem a ver com amor, gente? Eu acho que isso é loucura. Isso aí é uma espécie de esquizofrenia que a gente tem. Que a gente vai de um lugar de ver tudo de uma maneira só, né? Num ponto de vista focado no nosso desejo, porque na verdade, quando a gente vê só o bom, a gente está projetando no outro nossos desejos. A gente vem pela vida fora querendo encontrar alguém para ter companhia, para ir para ter companhia nos lugares que a gente quer, para ser ajudada, para ser amada. E aí a gente encontra uma pessoa e projeta todo esse desejo irreal. Passados dias da convivência, a paixão vai acabando. Por quê? Porque você vai saindo dessa fantasia para a realidade e você vai começando a ver que a pessoa não é bem aquilo ali que você estava imaginando. Aí você entra num estado de decepção profunda, de desilusão, gente. E aí é quando o negócio não termina bem. Não termina bem por quê? Porque você começa a ficar fixado agora só no que é ruim. Olha mesmo a situação dessa gata enxerida. Só no que é ruim. Tinha uma psicóloga querida e amiga que ela dizia: você sai do príncipe e da princesa para o sapo e para a jararaca. Então, você antes via a mulher como uma princesa, porque você está inebriado ou inebriada pela projeção do seu desejo. Oh, encontrei a pessoa que vai me suprir. Então, ela é maravilhosa, ela é assim, ela é assado. Pode chegar uma pessoa e dizer: olha, tu não está exagerando, não. Vê, olha, isso aqui da pessoa. Você não quer nem ver, não é verdade? Quando você está apaixonado, por isso que se diz que a paixão é cega, porque você não quer nem ver. Eu já vivi essas situações algumas vezes. E aí, quando você começa a ver, né? Porque na convivência não tem como você não ver, né? No namoro, que você se encontra pouco, ainda pode manter por algum tempo, né? Essa ilusão, essa fantasia de que a pessoa é só o bom. Por isso que muitas vezes muitas pessoas estão optando por esse casamento afastado, porque elas pensam, elas têm a ilusão que podem prorrogar esse estado de paixão. Mas na verdade é prorrogar o estado de cegueira. Para amar, gente, a gente tem que botar o pé no chão, galera. A gente tem que estar pronto para se olhar e para olhar o outro. E nesses olhares, irem construindo lugares de apoio, lugares de concessão, mas uma concessão de respeito mútuo, de dignidade. Eu não vou conceder uma coisa para o outro que me nega algo que é importante para mim. As concessões são concessões no sentido de respeito mútuo. Olha, eu saio daquela fixação, daquela rigidez, para que a gente faça para a gente ter uma convivência pautada na delicadeza e no respeito. Concessões que não vão tirar você do lugar de sua humanidade. Uma relação onde um não assume o outro, por exemplo, eu considero, que eu já vivi isso, um não assume o outro no lugar de companheiro ou companheira, um lugar de desrespeito. Se eu aceito como eu aceitei, eu estou me desrespeitando. Eu estava me desrespeitando. Eu estava num lugar de inferioridade, aceitando as migalhas que a pessoa me dava. Eu só percebo ver isso hoje porque eu me fortaleci. Porque hoje eu me dou valor. E aí eu não aceito estar nesse lugar que eu considero indigno. Agora, eu posso ceder, por exemplo, quando a gente vai
pro cinema, né? Vamos pro cinema, vamos pro teatro. Ah, me acompanha hoje no cinema que eu gosto. E aí a gente vai para um lugar que o outro gosta e a gente acaba muitas vezes descobrindo coisas maravilhosas. Ou então amanhã vamos dançar um pouquinho. Ah, eu não gosto de dançar, mas eu vou contigo. Vamos dançar um pouquinho. E aí naquele lugar eu vou descobrindo novidades que eu não me colocava à disposição para descobrir, porque muitas vezes eu era rígida. Então veja que há uma diferença entre uma concessão que abre espaço para o novo, para a gente encontrar novas pessoas, para a gente conhecer novos hábitos e novas maneiras, e existe a concessão que nos diminui, que aí não é amor. Então, eu comecei falando sobre a questão da ordem, né? E aí o Bert Helling, que é o criador da constelação familiar, ele fala das ordens do amor, né? Que aí uma coisa importante é a hierarquia familiar, no sentido do respeito à sua família de origem. Colocar cada coisa no seu lugar. Se de repente você encontra alguém e essa pessoa se torna a pessoa mais importante da sua vida e sua família original não tem mais valor nenhum, gente, tem alguma coisa aí, há uma substituição, há uma compensação. Você está se sentindo magoada ou magoado, chateada com as coisas que você viveu na família, aí você está projetando nessa pessoa, na família dessa pessoa, um lugar de salvação para você, como se ali tudo fosse diferente do que foi na sua família. Olha, gente, você está entrando numa desordem. Você está colocando o sistema do outro mais como num lugar de mais importância do que o seu próprio sistema, ou seja, do seu próprio lugar, porque você pertence ao seu sistema, você vem desse lugar, dessa origem. Como é que de repente a origem, a família, o lugar do outro passa a ser mais importante do que a sua história, do que a sua caminhada? Então a ordem, né? As ordens, hoje eu percebo que não é possível viver um amor maduro, se você não coloca ordem na sua vida, se você não coloca as coisas no seu lugar, se você não arruma a sua vida financeira, você coloca suas contas em dia, você organiza a sua casa, você cuida das relações que você tem ou teve com seus familiares, você ajuda seus familiares na medida do possível, porque você já recebeu muita ajuda e você descobre, né, dentro de si o valor dessa ajuda e vai desenvolvendo um sentimento de gratidão por toda a ajuda que você recebeu, que é isso que eu venho aprendendo. Olha, nos últimos meses, eu venho descobrindo uma família nova, mas é a família que eu sempre tive, gente. A família nova que eu estou descobrindo é porque eu estou tomando consciência do que eu não tinha tomado até então. Tomando consciência do quanto eu realmente tenho a agradecer, porque foi através dos meus ancestrais que eu cheguei até aqui, foi através deles que eu pude estudar, que fui nutrida fisicamente, nutrida emocionalmente. Claro que muitas faltas existiram, claro que eles não puderam nutrir todas as minhas necessidades, mas eles nutriram a que eles puderam, a que eles também receberam. Então cabe a mim hoje agradecer o que eu recebi e aí buscar o que faltou, fazer escolhas diferentes talvez das deles, para ter o que eles talvez não tiveram e por isso não puderam me dar. Entende, gente? Que a vida, o amor e a vida, ela é um aprendizado, porque ela dá a oportunidade da gente olhar o que a gente vive com um olhar renovado a partir de outros olhares. Quando você vai para uma terapia, quando você lê um livro que traz uma nova informação, um novo conhecimento sobre o lugar onde você está, aí sim você tem a oportunidade de olhar para si, olhar para a vida e perceber a vida e você de uma maneira diferente. E aí poder dar um passo em direção ao amor, porque o amor, eu acredito que é esse lugar de cuidado consigo, cuidado com os semelhantes, cuidado com a natureza. É um lugar onde a gente vai vivendo e a gente vai respeitando cada coisa, cada pessoa, cada direito, né? E vai reforçando a dignidade de tudo que existe. A sua dignidade, a dignidade do outro, do ambiente onde você mora, dos animais. Então, esse aprendizado de amor é um aprendizado essencialmente de
cuidado. Então, se você está querendo amar, certo? Comece a olhar para a sua vida e olhar para o que está em desordem. E comece a buscar para descobrir como colocar as coisas em ordem. Como eu já disse, são coisas óbvias muitas vezes. Seu guarda-roupa, seu quarto, sua casa, sua vida financeira, seus relacionamentos com suas amizades, né? Seu relacionamento na família. Busque curar isso, busque cuidar de cada coisa. Aí você agora vai estar no caminho do amor. Desculpe que o vídeo ficou um pouquinho mais longo hoje, mas é porque esse é um tema muito rico e que existe muitos equívocos sobre o amor. O amor é muito confundido com uma paixão, com desejo sexual. E não é. O amor é uma disposição que envolve o sentir, o pensar e o agir de uma maneira coerente, direcionada ao cuidado, ao respeito, à dignidade. Ok? Gente, eu sempre termino meus vídeos e hoje agradecendo, né, demais pelo acompanhamento de vocês, pela força que vocês têm me dado. Peço a vocês que quem não se inscreveu no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos espalhar reflexões de outros canais também que você assiste. Eu hoje recebo indicações de outros canais, sigo vários canais. Essas reflexões nos ajudam a olhar para esse lugar da vida de uma maneira diferente, de uma maneira mais ampla. E aí sim, amar mais. Beijo grande e até o próximo.